Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero aqui desejar a você uma boa-vinda para juntos darmos continuidade a este estudo tão importante acerca do cristão e a política. A priori, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito para que venha se inscrever neste canal, ativar o sininho para que o YouTube possa te avisar acerca de todos os conteúdos que aqui publicar. Eu quero também dizer para você que se você não assistiu o primeiro vídeo concernente a este tema, volta lá e assista este primeiro vídeo para que você possa ter uma linha de raciocínio coerente com tudo que eu aqui passar para você. Eu quero dizer para você que esse tema política faz parte da vida do cristão. Todo cristão é um ser político, ainda que apartidário, porque Deus, ele nos incumbiu de ser gestores da criação dele. Deus colocou Adão no Éden para cultivar e guardar o jardim. E nós estávamos em Adão quando Deus impetrou, deu ordem a Adão para que viesse a cultivar e guardar aquele jardim. Portanto, cabe-nos também sermos gestores da sua criação. Então, isso você já aprendeu lá no primeiro vídeo. Mas hoje eu quero tratar de um assunto ainda mais relevante, falar dos 3 grandes erros que a igreja tem cometido. Igreja, organismo. É bom salientar aqui a definição de igreja, organização, igreja, organismo. Igreja, organização é aquela instituição em que é formado de pessoas que se reúnem em um determinado local, espaço, para cultuar, prestar um culto a Deus. Igreja, organismo, é aquele membro que faz parte do corpo místico de Cristo. Quando nós falamos de igreja, organismo, nós estamos falando de irmãos, de pessoas, de indivíduos que são membros deste corpo, a qual a cabeça é Cristo. E hoje nós vamos falar de 3 grandes erros que a igreja cometem nesse período eleitoreiro. No primeiro vídeo nós falamos dos 2 grandes erros que a igreja organização comete. Aqui nós vamos falar de 3 grandes erros que a igreja organismo cometem. Porém, eu quero citar para você um texto para introduzir este assunto. O texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e verso 2, que está escrito assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, intercessões e orações em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que viva uma vida tranquila e sossegada, com toda piedade e respeito. Na minha guisa de introdução, antes de lhe apresentar os 3 grandes erros, eu chamo a sua atenção para esse texto. Esse texto nos admoesta como igreja a orar
a interceder por todas as autoridades investidas. Como vocês bem sabem, que todas as autoridades são investidas por Deus, constituída por Deus para promover o bem e a paz social e coibir o mal. Essas autoridades, independente do partido, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, todos eles são e devem ser objeto da nossa oração, deve ser alvo da nossa intercessão. Nós, como igreja, precisamos interceder por todos os homens, sobretudo por aqueles que são investidos de autoridade, para que possamos ter uma vida tranquila, para que possamos desfrutar de uma paz social e de justiça social. Então, independente se você é familiarizado com determinado partido ou com determinada pessoa, se é de direita, se é de esquerda ou se é de centro, nós precisamos interceder por todos, para que Deus o possa iluminar, para que Deus o possa capacitar, para que Deus possa dar sabedoria a esses homens, a fim de que esses homens bem administrem o Estado, a nação, o município. É preciso nós entendermos essa verdade primordial de que nós precisamos orar a Deus em favor deles, para que eles possam bem governar o Estado. Agora, eu quero aqui apresentar para você os 3 grandes erros que a igreja, organismo, você, meu irmão, eu estou falando com você agora, que se diz cristão, que pertence a uma igreja, você que é membro do corpo de Cristo, você que desceu às águas, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, você que entende que Deus é o supremo governante do universo, você que entende que a Bíblia é infalível, é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus onde nós encontramos verdades absolutas, princípios éticos, morais. Você é para você que eu estou me dirigindo. É para você que eu estou me dirigindo aqui agora. Eu quero apresentar a você 3 grandes erros que a igreja, organismo, você e eu, muitas das vezes cometemos nesse período de eleição. O primeiro grande erro é vender o voto em troca de algum benefício particular, em troca de algum benefício pessoal. É triste, mas é fato que alguns cristãos que é membro de uma igreja, que ora, que tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática, venda a sua consciência, venda os valores absolutos da palavra de Deus em troca de algum benefício particular. Infelizmente, isso tem acontecido. Algumas propostas que alguns candidatos propõem são oferecimentos insignificantes, porém muitos acabam acatando essas propostas. Então, você que é cristão, você que é servo do Deus Altíssimo, saiba que vender voto em troca de algum benefício particular é corrupção. Você mesmo, que muitas das vezes diz que o político é corrupto, que todo político é corrupto, e eu já te ensinei lá que política não corrompe, apenas revela os corrompidos, porque a política é
um instrumento que Deus deu ao homem para que o homem possa gerir e governar aquilo que pertence a Deus. Mas você que de forma rotineira e comum diz que todo político é corrupto, e você que vende o seu voto em troca de algum benefício social, particular, e muitos desses candidatos, instrumentos do maligno, vêm e oferecem a você meios de você se corromper. E por falta de discernimento da sua parte, por falta de sabedoria, por falta de espiritualidade, por falta de integridade, por falta de conversão, de transformação, vende o seu voto em troca de algum benefício particular, cimento, areia, algumas telhas, é para construir uma casa, é um emprego, em troca de um emprego, em troca de algum benefício. Não faça isso. Entenda que o seu voto é tão importante quanto o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 29, que se o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Então, meu irmão, se você vende o seu voto em troca de algum benefício particular e vota por qualquer candidato, e talvez até candidatos que anda na contramão dos princípios absolutos da fé cristã, você está se corrompendo e cometendo um pecado de natureza grave. Então esse aqui é o primeiro erro que a igreja, pessoas, membros cometem nesse período eleitoreiro. O segundo grande erro é não votar. Se o primeiro é vender o voto em troca de algum benefício particular, o segundo grande erro é não votar. É dizer que vai votar nulo. Isso, à luz da Bíblia, também é um grande erro. Por quê? Porque em toda a palavra de Deus, você vai perceber Deus nos chamando a tomar uma decisão. Nunca ficar em cima do muro. Nunca ficar cocheando entre dois pensamentos. O profeta Elias, se dirigindo para o povo, disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deus, falando por intermédio do anjo da igreja, se dirige para a igreja de Laodiceia e diz: pois não és nem frio, nem quente, mas és morno. Quem dera fosse frio ou quente. Mornidão significa indecisão, significa estar cocheando entre dois estados. Então, quando você, nesse período eleitoreiro, entende que não vale a pena votar, você está cometendo este grande erro. Porque à luz da Bíblia, Deus nos chama a tomar uma decisão. E você precisa tomar decisão. Você precisa se decidir. Porque é interessante você perceber que não justifica em nada você dizer que não vai votar, que vai votar nulo, por não ter nenhum candidato que se aproxime daquilo que você entende como que é mais importante. Existe sim. O que é preciso é estudar, o que é preciso é analisar, fazer uma reflexão bastante sólida para que você vote no candidato certo. Então, votar nulo também é um grande erro. O terceiro grande erro que a igreja como organismo, você e eu, muitas das vezes cometemos, é não estudar a cosmovisão do partido concomitante com a cosmovisão do candidato. Isso daqui é muito importante.
Eu quero dizer para você que nós precisamos estudar a cosmovisão, a visão de mundo daquele candidato, daquele partido. O que é cosmovisão? É a forma que o candidato vê o mundo. Ele é ateu, ele vê a Bíblia como um livro qualquer, ele entende que os princípios da Bíblia são temporal, são limitados ao tempo, à época. Você precisa estudar a cosmovisão do candidato. Será que aquele candidato defende os princípios absolutos da fé cristã? Ou ele contraria os princípios absolutos da palavra de Deus? Será que aquele candidato é defensor da defesa à vida ou ele defende o aborto? Ele defende a legalização das drogas? Ele defende os princípios que regem a palavra de Deus? Ou ele entende que a palavra de Deus é um livro como se fosse qualquer outro livro? Você precisa estudar a cosmovisão, a ideologia do partido. Aquele partido defende qual ponto de vista, quais são as ideologias daquele partido. Porque tem partido aí que é defensor da legalização das drogas, que é defensor do aborto, que é defensor do homossexualismo, que nós entendemos, aqui não tem nada a ver de pessoa, nós amamos pessoa, mas é entender que o homossexualismo é pecado à luz da Bíblia, é pecado à luz da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Então nós, como cristãos, precisamos estudar o nosso candidato. Se esse candidato, mesmo que não seja cristão, ele não precisa ser cristão. O que ele precisa é defender os princípios absolutos da nossa fé cristã. O que nós precisamos levar em pauta e em consideração é se o candidato que nós vamos votar, ele olha para a Bíblia e vê a Bíblia como uma palavra de Deus, como regra de fé e prática para o comportamento de todo o gênero humano. É isso que nós devemos levar em conta. Não saia por aí votando em qualquer um sem a priori estudar a ideologia dele, o que ele defende, o que ele é contra, o que ele é a favor. Então é isso que eu queria apresentar para você. Nesse período de eleição, tome cuidado e não cometa esses 3 grandes erros. Não venda o seu voto em troca de algum benefício particular. Não vote nulo, porque Deus te chama a tomar uma decisão. E não deixe de estudar a cosmovisão do candidato, como também do partido. É muito importante. Tem partido aí que a sua ideologia é fundamentada nos princípios do marxismo. Alguns seguidores do marxismo, de Marx, Karl Marx, vai dizer que aqueles que prestam louvor a Deus está gastando seus hálitos, as suas saliva. Imagine, como é que eu vou votar em um candidato ligado a um partido que não olha para Deus como um ser soberano, como um ser digno de reverência, de adoração? Eu preciso tomar muito cuidado com isso, para que lá na frente eu não possa sofrer as consequências. Pense no seu filho, pense nos seus netos, pense na sua família, porque a Bíblia diz de que se queixa um homem. Então não adiantará mais se queixar se você não estudar o candidato e acabar votando em candidatos que não defendem os princípios
da nossa fé cristã. Não apenas da nossa fé cristã. Precisa defender os princípios de Deus que rege a todos. Não é apenas, como eu falei lá na primeira aula, no primeiro vídeo, que não é candidato que defenda a visão exclusivista. Não. É preciso olhar para a família, olhar para a realidade. A nossa cultura sempre prezou por uma cultura influenciada pela ideia judaica cristã, onde os valores da família são defendidos, onde os valores dos lares, casamento, família, pessoas, são defendidos. Então, esse aqui são os 3 grandes erros que precisamos evitar e que, infelizmente, alguns ainda cometem. Mas não vamos cometer o mesmo erro. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, vote com consciência. Há tempo ainda de você votar com consciência, há tempo ainda de você estudar o candidato, não só para candidato do chefe do executivo, mas também para todos os patamares, senador, deputado, governador, presidente. Estude o candidato, analise a cosmovisão dele, o que é que ele defende, o que é que ele é contra. Dê tempo ao estudo, analise, não se precipite jamais em votar em qualquer um. Que Deus abençoe novamente você. Eu fico aqui aguardando você no próximo encontro, onde eu estarei aqui também lançando uma próxima aula, um próximo tema, não ligado mais à política, mas um outro tema que vai edificar a sua vida. Não deixe de se inscrever nesse canal e compartilha este vídeo para que outras pessoas aprendam acerca deste assunto, o cristão e a política. Que Deus abençoe você.